Senhoras e senhores, muito boa noite, muito boa noite. Hoje a gente tem uma live que é de utilidade pública. E aí a gente poderia pensar assim, o que a gente vai estar falando na terça-feira que é ligada ao universo jurídico? Violência doméstica, violência mulher. Acho que para todas nós que somos juristas, e aqui nós temos uma enfermeira, e para todos nós que somos mulheres, a gente tem que estar muito atenta a essa questão da violência. E nós temos a professora Laura, que nos dá o prazer de estar conosco hoje, de vir conversar com nós sobre o trabalho de enfrentamento que ela vem realizando com o Fórum contra, né, a violência contra a mulher, e é muito importante a gente conhecer o trabalho desse fórum, o trabalho da Prof. Laura, porque pelo que eu percebi, esse trabalho do fórum, ele é interligado com muitas outras instituições e que ele é abrangente da nossa cidade. Então, nós temos assim um trabalho sólido, forte, importante, que a professora Laura, então, vai poder nos relatar, compartilhar, e por isso que se torna de utilidade pública, porque quando a gente conhece algo novo, que sai do formato de um artigo, né? A lei, né? Lei contra a violência doméstica, lei Maria da Penha, é uma coisa. A Prof. Laura tem a realidade mesmo. Prof. Laura, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por sair dos seus afazeres, liberar um tempinho para vir aqui conosco na terça-feira conversar sobre esse assunto que é tão importante. Muito obrigada mesmo, Prof. Imagina, eu que agradeço pelo convite, Débora. É um prazer estar com vocês hoje à noite, né? Iniciando as noites frias do nosso inverninho. Coisa boa, né? Então, boa noite a todas, a todos e a todes, né? A todos. Então, é bem importante, assim, que a gente possa compartilhar um pouco desse trabalho, né, Débora? Que é um projeto da extensão da UFSM. Mas para além de um projeto de extensão, né, hoje ele é um espaço consolidado de enfrentamento à violência, e eu queria destacar assim, a importância das universidades, né, nesse papel assim, de colaboração, né, porque a universidade está dentro da sociedade, né, e uma coisa como tu fala, né, é um desafio a gente fazer estudos, a gente criar legislações, projetos, pesquisas, mas colocar isso, né, na prática e trazer para o debate nas comunidades, esse é um dos grandes desafios, né? E eu acho que eu tento assim trazer um pouco na minha carreira acadêmica muito forte essa questão da extensão, né? Porque acredito nesse papel da universidade como transformadora da sociedade, né? Uma devolutiva então do nosso conhecimento. Então, me apresentar rapidinho, né? Eu acho que a minha apresentação ela já vai dizer muito dessa trajetória, então, do fórum. E aí tu vai me interrompendo, Débora, porque eu falo bom, mas é bom, é isso aí, Pedro. Estou aqui para ouvir a professora Laura, porque a gente soube, assim, de algumas atividades e é muito importante. Quando eu li, assim, o material e dei uma olhada, a prof se coloca como ativista. Como é importante, né, a gente ser ativista. Nossa, eu achei lindo! Muito importante, assim, eu também te admiro muito como uma ativista, né, e também reconheço isso, e eu acho que nós, mulheres, a gente tem os direitos, nossos direitos constantemente, né, ameaçados, assim, como já dizia a Simone de Beauvoir, que eu tenho falado muito dessa frase, né, que basta uma crise política e econômica, né, para que os nossos direitos, eles sejam ameaçados todos os dias, né. E nós tivemos, ao longo das últimas décadas, muitas conquistas, muitos direitos alcançados, porém, todos os dias a gente tem visto retrocessos, né? Principalmente em relação à questão da violência contra as mulheres, subfinanciamento, descaso, né? Então, tem várias questões que são importantes assim, da gente poder pensar e que justificam nossa luta diária, né? E o fórum é um desses espaços. Então, por mais que a gente não consiga, né, sair para a rua, sair para os movimentos, né, hoje, assim, nesse contexto da pandemia, a gente tem tentado fazer algumas articulações políticas, né, no âmbito no sentido de política de
de decisões coletivas, de movimentações, né, mas suprapartidárias, porque o fórum também não é um espaço partidário, mas é um espaço político. E me apresentando, então, eu sou enfermeira de formação, mas como eu estava falando para Deborah, né, eu transito nessa área das sociais, do direito um pouquinho, né, tentando aprender com vocês, justamente porque trabalhar com violência exige que a gente tenha um olhar para além, né, da área da saúde. E por mais que violência se relacione muito com a saúde, né, na saúde nós recebemos as mulheres nas extremas manifestações da violência, né, seja na violência física, seja na violência psicológica, né, então é bem importante. E assim, então eu sou enfermeira e desenvolvi, tenho uma residência em saúde mental, fiz mestrado, doutorado, fui enfermeira da prefeitura por um tempo. E eu atualmente, então, eu sou professora na UFSM dentro do Colégio Politécnico, nos cursos de técnico em enfermagem e técnico em cuidados de idosos, e também no curso de terapia ocupacional do CCS. E venho trabalhando, então, com a questão da violência e gênero e saúde das mulheres desde 2009, então faz mais de 10 anos assim, que eu venho estudando, me dedicando a esse tema. E eu comecei assim, a perceber isso muito forte, né, no final já do curso da enfermagem, nas práticas em saúde da mulher e na residência também, onde a gente recebia muitas mulheres em situação de violência psicológica, física, né? Mulheres em sofrimento psíquico, em crises, surtos, muito em decorrência da violência que viviam, né? Então, tudo isso começou a me despertar, assim, a me indignar de uma certa forma, né? Como que essas mulheres são atendidas? Qual é o olhar da saúde sobre isso? Né? Da necessidade de os serviços se conversarem, né? Para terem uma atuação mais integrada, atenderem melhor essas mulheres. E aí eu fui fazer meu mestrado sobre isso, outras enfermeiras de pronto atendimento, né, sobre essa questão. E aí a minha tese eu aprofundei, então, mais especificamente na questão da rede de atendimento. E aí que nasce o fórum, né, a partir dos resultados da minha tese, onde eu ouvi profissionais, né, que me disseram, assim, de vários setores, né, assistentes sociais, enfermeiras, e elas me disseram que para a gente construir uma rede, a gente precisa de espaços de diálogo, né, de conhecimento entre os serviços, né, e a rede de atenção ela é preconizada, né, na política de enfrentamento à violência, né, a política pública que a gente tem para atender as mulheres, né, que subsidia nossos atendimentos. E aí, a partir do seminário, da tese, a gente fez o primeiro seminário Tecendo Redes no Enfrentamento à Violência em 2015, e para socializar os resultados, né, e os produtos da tese, que foi a primeira versão do fluxograma de atendimento que a gente fez, que é uma das bandeiras do fórum. E aí, depois, retomamos esse seminário em 2018, e num constante movimento de chamar o serviço para participar dessas atividades. No segundo seminário, nós tivemos uma participação muito forte da área da justiça, né? O doutor Rafael Pagnon Cunha, que é o juiz da paz doméstica. Isso, da paz doméstica. Ele participou muito, né, intensamente do seminário e outros serviços também, Ministério Público, promotora Daniela. E a partir desse seminário, a gente concluiu, bom, a gente precisa de um espaço para dialogar, né, sobre a rede, para fortalecer esses serviços, né. E a gente costuma dizer muito assim que Santa Maria tem uma rede incipiente, né, ou que tem serviços que trabalham muito pontualmente, né, separados, assim, isolados, e que pouco se comunicam, né. E para a gente pensar nas características de uma rede de atendimento, uma delas é a conexão entre os serviços, claro, né? Que esses serviços se comuniquem, se conheçam, né? Porque o que a gente percebe na prática é que as mulheres elas circulam muito, né? Entre os serviços, elas precisam recontar a sua história várias vezes, né? Acontecendo o que a gente chama de revitimização das mulheres, né?
Então, como tentar, né, articular esses serviços para evitar essa saga das mulheres e que realmente elas sejam, a gente consiga prevenir casos mais graves de violência, né, que ela não desista da denúncia, que ela possa ser apoiada, enfim, que ela possa ser abrigada. Então a gente cria esse espaço, né, com com esse principal objetivo, né, que é fazer essa interlocução, a articulação entre esses serviços. Mas, no decorrer da caminhada, foram surgindo outras necessidades, outras lutas que a gente está conseguindo desdobrar em outros projetos da extensão. Né? Tá. Todos Prof, vinculados também ao observatório. porque assim, eu não sei, né? Eu não. Meu marido fez a dissertação, fez a tese de doutorado dele, e o sonho era realmente que aquela tese do doutorado fosse para a comunidade. Por quê? Porque numa tese, teoricamente, tu tem que criar uma coisa nova. Então, olhando para a pesquisadora Laura, é muito legal, é uma satisfação ver a tua pesquisa em exercício, Laura. Com certeza, assim, Que legal. quando a gente... O que me incomodava muito, né? Eu fui orientando da professora Estela Mares, do grupo PEFAS, do PPGENF, ali da UFSM, e eu sempre falava para ela, e ela sempre acolhia muito isso, assim, eu, professora, eu preciso fazer algo prático, né? E eu fiz uma pesquisa já de intervenção, uma pesquisação, e eu dizia assim, ó, eu me incomodo muito com a questão da rede, eu vi isso no meu mestrado, e eu quero fazer alguma coisa para ajudar a Santa Maria a mudar esse atendimento, né? Melhorar essa rede. E a partir disso, então, o fórum ele começou a ser esse espaço de concretização disso, né? E a gente desenhou um primeiro fluxograma na tese, né? Coletivamente, assim, porque o fórum não é meu, né? O fórum não é da universidade, o fórum é de Santa Maria, né? E apesar de não ter um vínculo assim institucional com a prefeitura, o nosso vínculo institucional é com a FSM, mas tem parceria com a prefeitura, com o fórum, enfim, com o Ministério Público. Eu posso falar um pouquinho das instituições depois que participam. E aí hoje a gente está trabalhando muito intensamente nesse fluxograma, que ele teve a base lá da minha tese, mas que ele já se reconstruiu várias vezes, né? Serviços são dinâmicos, né? A vida é muito dinâmica, as necessidades das mulheres também. Então, eu tenho muito orgulho, assim, de poder participar desse espaço e saber que ele está tão independente, assim, da Laura, né? Assim, também, da Laura pesquisadora e professora, assim. Mas é muito legal, porque eu acho que do pesquisador, quando tu se debruça, né, sobre uma tese, tu vai escrever, tu quer que aquilo produza na sociedade alguma modificação, tu quer que aquilo não seja aquela história do escrever e colocar a tese, colocar a dissertação dentro de uma gavetinha e acabou, né? Ou fazer mesmo, produzir um livro, muitas vezes aquele livro vai como tu diz, vai se redesenhar e tal, mas ele tem que ter uma finalidade prática, ele tem que fazer uma modificação. E aí, como fora, eu acho que fosse assim, central, né? Teve já o start, aquele que é ligar o interruptor da sociedade. Isso é muito importante, né, Laura? E eu acho que fica uma provocação, assim, né, Débora, que tu está trazendo, que é das pessoas assim, da academia poderem pensar um pouco mais sobre isso, né? Reverem, assim, até as suas pesquisas, os seus estudos, pensando assim, ó, né? Dizem que o bom pesquisador é aquele que tenta resolver algum problema da sociedade, né, com o seu estudo, assim. Então, a quem que a minha pesquisa serve, né? A quais interesses, isso é bem importante também. Será que são os meus interesses, né? O interesse de preencher o meu Lattes, muitas vezes, né? Ou será que realmente essa pesquisa é relevante, né? E tem uma contribuição social importante? Assim, a live não tem esse foco, mas acho que é legal a gente poder pensar sobre isso. Tem um filme, nós aqui em casa assistimos muito filme, muito, porque são 3 crianças, Laura. Agora um já tá grande, né? Mas é uma criançada. E aí nós assistimos, não sei se tu lembra, é um filme bem comum, assim, Robôs.
nada a ver, né? Robôs. E aí tem um robozinho que ele é o inventor, ele quer inventar coisas. E aí a grande inspiração dele, que é o grande soldador, ele tinha um chavão assim, que é: viu a necessidade, atenda. Então eu acho que às vezes a gente vê a necessidade e não atende. Sabe, viu uma necessidade, atenda. Então, tu viu uma necessidade, tu chegou a algumas conclusões e tu foi atender essa necessidade, né? E essa necessidade se atende com a pesquisa, com o olhar, com a teoria que se reproduz na sociedade. Essa é outra questão. Qual é a repercussão social daquilo que você está fazendo? Então, a Laura tem uma repercussão social do trabalho dela que é muito significativo. E isso é muito importante, que é o estímulo para todas nós, né? Estímulo para todas nós. É verdade. E sempre tentando articular isso com a militância feminista, né? E também para desmistificar um pouco, né? Assim, o que é ser feminista hoje, né? Porque existe muito preconceito, existe muito estereótipos em relação às feministas, né? E feminismo é isso, né? É tentar mudar o mundo em prol dessa causa que é a igualdade de gênero, né? A igualdade entre homens e mulheres e a não violência, enfim, várias bandeiras que a gente tem, né, nos feminismos e a violência é uma delas, né? Que mais que a gente pode falar? E hoje, assim, eu vejo, Débora, que eu não sinto eu, Laura, né? Sempre eu falo isso, assim, mas o fórum é esse espaço que é composto, assim, se a gente for olhar no nosso grupo de WhatsApp, tem 80 pessoas de diversos lugares diferentes. E os nossos encontros são mensais, né? Agora online. Nas sextas-feiras à tarde também fica assim. Quem quiser participar do projeto, é um projeto aberto, quem quiser conhecer o espaço do fórum, né? A gente tem uma página no Facebook, que é Fórum de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres de Santa Maria, que dá para pedir informações sobre as reuniões. Inclusive, tem casos de violência que vem chegando até nós através do Facebook, né? Que isso mostra também um pouco assim, a necessidade de ter espaço para dialogar com as mulheres, né? E a importância das redes sociais também. E aí, assim, vários serviços que participam, né? Vou citar alguns, assim, para lembrar, né? A Patrulha Maria da Penha de Santa Maria, da Brigada Militar, a Delegacia, a Delegada Elizabeth, que participa ativamente, o Juizado, que eu já falei, a Defensoria, né, da Mulher. A OAB, a gente tem representação da Comissão da Mulher Advogada, da Comissão da Família, da Comissão dos Direitos Humanos. Temos serviços de saúde vinculados, né, à Secretaria de Saúde do município, que é a política de saúde da mulher, a vigilância das violências, a política de saúde mental, mais um serviço novo que está sendo criado, que até vou divulgar um pouquinho aqui, que é o Espaço Bem Me Quero, que é um espaço que também foi um espaço, tem uma certa conquista do fórum aí, porque há muito tempo que a gente vem falando assim, ó, as mulheres precisam de um espaço de saúde mental especificamente para a questão trabalhar a questão da violência, né, para essas mulheres. E aí, este ano, final do ano passado e este ano foi criado, então, né, esse serviço, que inicialmente, que bem legal. Iniciante, está iniciando agora, uma psicóloga e uma assistente social que já começaram esses atendimentos articulados, né, com toda essa rede intersetorial. Então, esse espaço assim, é a menina dos olhos da saúde da mulher de Santa Maria e a gente está fazendo um apoio institucional. Importantíssima, meu Deus, que legal. E aí, daí também tem esse desdobramento, que é um outro projeto de extensão dentro do fórum, que é fazer apoio institucional, né? A gente vem discutindo o caso com o Ministério Público, com as unidades de saúde, né? Então, porque a violência é muito complexo, gente. Envolve família, envolve as crianças, né? Tem uma repercussão, assim, muito forte na saúde física, mental, né? Na família como um todo, né? E tem a ver com renda, tá em todas as classes sociais, na verdade, né? Mas tem mulheres que são mais vulneráveis, né? As mulheres pretas, as mulheres pobres. Sim. Né?
Então, tudo isso é bem importante da gente considerar, e para isso precisa vários serviços, né? E na pandemia, tudo isso se intensifica muito mais, né? Porque tem um contexto de desemprego maior, né? De abuso de drogas, enfim, de convivência maior dentro do espaço doméstico, né? Que é um espaço tradicionalmente atribuído às mulheres, porém os homens estão mais em casa, seja por desemprego, seja por N questões do distanciamento também. E eles retomam essa dominação dentro do espaço doméstico, né? E a gente sabe de muitos casos assim, de abuso financeiro, especialmente em relação ao auxílio emergencial, né, dos homens ficarem com esse recurso, né, de intensificar assim, o abuso às crianças, enfim. Né, tudo isso justifica essas lutas todas, né? E a gente pensar também que a violência contra as mulheres ela é anterior à pandemia, né? Desde que o mundo é mundo existe. Desde que o mundo é mundo. Gênero. Tu sabes que eu estava... A importância da gente... O Brasil... Não, Laura, ontem, acho que foi ontem ou anteontem que terminou o julgamento, né? E foi condenado pela morte da advogada, né, no Paraná e tal. E aí a gente tem agora há pouco tempo o Supremo Tribunal Federal que não vai mais aceitar como argumento de defesa a defesa da honra. Então, isso não se pode mais, não se aceitava. Na verdade, esse é um argumento que a defesa fazia, mas o tribunal já não, as pessoas já não levavam mais em consideração essa defesa da honra para o feminicídio, enfim. E agora, então, nem se pode. Antes ele não era muito aceito pelas pessoas e hoje ele não pode nem ser arguído. Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante para nós. Então, quando a gente fala de violência doméstica, eu, Deborah, que olho de fora, sinto que nós temos muitas mulheres que ainda não têm a informação. E aí a gente pode pensar assim, mas não tem informação. Não é que não tem informação. Nós temos a violência doméstica em todos os estratos sociais, né? Como tu bem falaste, em todos, não interessa. Do mais rico ao mais pobre, tem as de maior vulnerabilidade social, mas tem aquela mulher que ela não consegue se enxergar dentro do ciclo de violência, Laura. Isso é muito importante, né? A gente conseguir desnudar para ela que ela está dentro de um círculo de violência. E assim, os relacionamentos abusivos é muito assim, ó, é um limite muito tênue, né? Daqui a pouco, quando tu se vê assim, tu tá, né, perdendo a tua autonomia, né, ou sendo humilhada dentro de uma relação. Então, existem diferentes níveis de violência, diferentes tipos de crimes também, né, e relacionamentos tóxicos e abusivos que muitas vezes não chegam a provocar um crime, né. Mas é muito importante, assim, as meninas já desde o início, né, identificarem a questão dos ciúmes, né, da possessividade dentro das relações, né. A gente tem uma dominação muito forte, né, e o corpo das mulheres ainda é de dominação masculina, né? No momento que o homem dita a roupa que a menina vai usar, que ela pode ou não sair, no momento que ela é julgada por ser uma mulher que se relaciona tem vários parceiros, enfim, né? A gente tem toda uma construção, né, de gênero por trás disso e que ainda nos coloca nessa condição de inferioridade, né? Assim, como é que eu vou falar? Se não fosse isso, assim, essa construção toda, isso se reflete em vários lugares, né? No momento que a gente tem salários diferentes, né? Enquanto a gente tem um exemplo, né? A Marta e o Neymar, né? A Marta é a melhor jogadora do mundo de futebol feminino e ganha muito menos que ele, né? Então, essas situações, essas condições na política, né? Nós temos historicamente uma participação muito menor das mulheres, porque sempre estivemos em casa, né? Muito mais fortemente assim, estimuladas a cuidar dos filhos, a cozinhar, né? A dominar esse espaço doméstico. E hoje, muito recentemente, que a gente vem construindo essa divisão de tarefas domésticas com os homens, né? E eles vêm também, né, se apropriando dessas questões.
Então, existe uma mudança cultural bem importante, mas a gente ainda tem muito a avançar, né? Se não fosse por isso, o Brasil não estaria na quinta posição, né, do ranking dos feminicídios, matando uma mulher a cada 1h30, mais ou menos, né, no Brasil. Então, se a gente estivesse no mesmo patamar, a gente não teria as mulheres sendo estupradas, sendo mortas todos os dias, né? E isso tem muito mais visibilidade ultimamente, e que bom que isso tem, né? Mas também não é do nada que isso aconteceu, né? O movimento feminista falando, gritando, não, a gente não, as mulheres, não é violência dói, violência não é direito, né? E tudo isso, então, sendo muito falado e enfrentado pelas políticas públicas nos últimos anos, né? Então, só queria voltar, assim, nos outros serviços que estão dentro do fórum, né? Que a gente vai... a gente entra em outros assuntos. Também a casa-abrigo, a Contigo. É muita coisa, né, que tem a ver com esse tema, assim, muitas interfaces. E Santa Maria tem uma casa-abrigo, né, para acolhimento dessas mulheres. O endereço dela é sigiloso, né, justamente para proteger as mulheres. A gente tem esse espaço onde as mulheres podem ficar abrigadas com seus filhos, né, no caso de risco de vida, né, porque isso é uma questão importante, né. Então, assim, ela vai sair de casa, ela vai denunciar e ela vai para onde, né? Muitas vezes elas não têm mais a rede de suporte familiar presente, né? Porque nunca tiveram, ou porque elas já estão assim desacreditadas dentro da família, a família se afasta, né? O próprio agressor pode estar, né, fechando o cerco, como a gente diz, né? E acaba que ela não tem mais amigas, ela não tem mais relações, ela perde emprego, ela sai do emprego, né? Ou ela nunca conseguiu estudar. Então, são situações bem complexas que a casa pode estar acolhendo. Nós temos uma outra casa, que é a Casa de Passagem, agora, recentemente, que é uma casa que tem um foco mais na população em situação de rua, que também abriga as mulheres em situação de vulnerabilidade e de rua, que participa do fórum também. Temos o Ministério Público, então, por meio das promotoras, né, dessa área, que estão participando do fórum. E aí algumas associações, algumas docentes também, temos da FADISMA, temos da UFSM, da FISMA, temos o Conselho de Direitos das Mulheres, que participa esporadicamente, e alguns coletivos, né? O coletivo Aradudu, que é muito forte em Santa Maria de Mulheres Negras. A União das Associações Comunitárias, a UAC, a Marcha Mundial das Mulheres também está representada, enfim, coletivo Voo. Então, assim, a quarta coordenadora de saúde também. Então, assim, a gente tem tudo para continuar sendo um projeto, assim, né, que possa promover, assim, a construção de políticas públicas em Santa Maria para as mulheres, né, do enfrentamento à violência. E a gente vem fazendo, assim, várias atividades. É uma história intensa nesses últimos 2 anos. Não sei quanto tempo a gente tem de live. Tá, pois já vou lhe dizer. Olha só, nós temos assim, 27 minutos e tem aqui algumas pessoas que já passaram. A Débora Machado está aqui conosco, diz boa noite, né? A Márcia, muito querida, boa noite a todos, na expectativa de uma conversa potente. A Márcia, outra Márcia Celeste, boa noite. A Thaís, que a Thaís é nossa colega, Thaís Loura, boa noite, excelente pauta, parabéns para a Flora por conduzir brilhantemente o fórum de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, são pessoas que já estão por aqui, outros ainda vão passar e vão ver essa nossa live. Então, é importante quando a senhora traz, assim, você traz todas as representatividades, né, que estão dentro desse fórum e que contribuem porque fazem o pezinho, fórum, comunidade, e isso é muito importante, é fundamental, né? As reuniões são sempre nas sextas-feiras, uma vez por mês, na sexta-feira, e aí a senhora ia começar a nos falar sobre as atividades desses 2 anos, né, que já vem desenvolvendo pelo fórum. Então, isso é muito importante, são práticas reais, atividades reais daquilo que é a tradução do trabalho desenvolvido. Então, queria mandar um abraço para as gurias que entraram aí. Elas são... A Débora é bolsista do projeto Estudante de Terapia Ocupacional. A gente tem a Márcia, que é assistente social, aposentada do fórum, também participa ativamente. E a Maria Celeste, que é professora e coordenadora da
de uma campanha que a gente tem no fórum, que é uma campanha por igualdade de gênero, né? Santa Maria Nossa, 5050. A Thaís isso. também fórum. Então, abração para vocês que são as nossas companheiras de luta aí diária, né? Estamos sempre na correria, mas sempre junto. Então, assim, uma das ações dos desdobramentos do fórum é a própria campanha, né? Que a gente vem agora que prevê várias ações, mas que muitas ações eram presenciais, né? E a professora Maria Celeste também pode ir contribuindo aí nos comentários, mas o grande objetivo é tentar mudar um pouco dessa cultura, né? Sexista, machista, promovendo ações que possam repensar essas questões, né? O machismo estrutural e também promover a igualdade de gênero em Santa Maria. Então, a gente tinha várias intervenções pensadas nas escolas, né, nos bares, nas sinaleiras, enfim, preventivas e educativas, mas que na pandemia a gente tentou adaptar algumas questões, né, e a gente vem fazendo, assim, alguns materiais educativos para circular nas mídias, né, lives, a gente vem fazendo muitas, e também alguns movimentos políticos, assim, né? Hoje mesmo a gente teve uma reunião com o secretário de Assistência Social para tratar da questão da necessidade de criação de um centro de referência, né, especializado para as mulheres em situação de violência. Né? Fizemos semana passada também uma reunião com o prefeito com a mesma pauta, a questão da ampliação do Conselho da Mulher como um conselho que represente mais, né, a diversidade das mulheres que nós temos, né, que seja um conselho nesse sentido mais aberto, assim, também é uma pauta, então o controle social é uma pauta do fórum bem importante. E aí a gente vem fazendo, assim, anualmente um evento que tem sido, assim, também para acolher esses serviços, discutir a questão da rede, que é o Tecendo Redes, a gente está na 4ª edição, então. Em 2019 a gente trabalhou a temática dos feminicídios e o ano passado a gente trabalhou focada na atenção à saúde, né, com uma professora, uma palestrante da USP. O ano passado, nós criamos o DISC Covid Acolhe Mulheres, que foi um serviço telefônico para atender mulheres em situação de violência agora na pandemia, né? Ele funcionou, assim, toda semana, né? De segunda a domingo, com uma equipe de voluntárias, né? Inclusive as gurias também participaram, né? Era uma equipe assim formada por assistentes sociais, psicólogas, enfermeiras e advogadas que faziam a escuta dessas mulheres e as orientações, né, em relação aos seus direitos, em relação aos serviços. E a gente funcionou até setembro, né, de 2000 e a gente, assim, claro que era um serviço novo, então a gente teve alguns casos graves que chegaram em cárcere privado, tudo. Mas a procura, assim, foi um pouco baixa, né, do que a gente esperava, assim, sabe, em relação ao serviço. E aí tem várias questões, né, de acesso, a gente atendia pelo WhatsApp também, mas algumas questões que a gente acredita que possam ter dificultado as mulheres, até por ser um atendimento, né, que elas precisavam fazer em casa, ou, né, como acessar, ou até a falta do telefone, muitas vezes, né, para fazer esse contato. Então, a gente também promoveu um curso para policiais e civis, Brigada Militar e Guarda Municipal, aqui em Santa Maria. Foi um curso EAD, com encontros síncronos, né, pelo Google Meet, onde a gente trabalhou, qualificou, então, um pouco mais esses profissionais para lidarem com os casos de violência. Que legal. E a gente vai fazer uma segunda edição do curso, mais focada agora na saúde e na assistência social, né? Tanto dos serviços como também academia, né? Estudantes, enfim, dessas áreas. Também promovido pela universidade, né? E aí estamos com essa questão do apoio institucional, e em andamento, então, em construção, um convênio com a prefeitura para ampliar também, assim, que outros cursos possam se interessar, né, no direito, no serviço social, possam estar também fazendo novos projetos, né, em relação ao tema. E acho que é isso, assim, esses são os carros-chefe, assim, do fórum, né, a campanha, já falei.
E é uma construção, assim, é muito intensa, né? Porque são as mesmas pessoas em várias frentes. E aí que eu digo assim, a importância de pessoas novas estarem É entrando, né? verdade, é verdade. Tu sabes que eu não me lembro agora quanto tempo, mas eu acho que já faz um tempinho assim. Nós elaboramos, montamos um curso sobre violência doméstica, mas assim, totalmente prof. Laura, como é que dizer assim, ó, singelo. O que que era? Era um curso que a gente faz online sobre violência doméstica, que vai falar sobre quais os tipos de violência doméstica, como a violência, o ciclo de quais os tipos, né? O ciclo de violência doméstica, e aí ele tinha um plus, né? Porque é o bônus. O bônus era um ponto de mutação. O que é o ponto de mutação? Aquele estímulo para que a mulher melhore a sua autoestima, para que ela se encontre, se fortaleça em si, e aí questão de qualidade emocional, de sentimentos, para que ela possa dar esse ponto, que daí seria o momento que ela daria o ponto de mutação, que ele daria o ponto de virada. Né? Até me lembrou muito do livro, lembra que tem um livro e um filme, o Ponto de Mutação? Então, era isso, era fortalecer a autoestima, fortalecer o emocional, para que ela pudesse dar essa virada. Era só isso. A ideia seria só isso. Um curso que qualquer pessoa, porque muitas vezes a mulher tem medo, e eu não sei se a prof sente isso, se a prof ainda percebe que muitas mulheres elas estão dentro do ciclo da violência doméstica, mas elas não vão buscar a informação, elas não vão buscar mais informação porque não querem conversar com o advogado, que vai acabar falando para o marido, que vai acabar falando para alguém. Ela não quer ir na delegacia tomar informação, porque como é que ela vai ser vista dentro da delegacia? Então a gente pensou, de repente, um curso, e até o nome. Isso surgiu de uma palestra que eu fui falar sobre questões jurídicas lá na URI Santo Ângelo, e as minhas colegas lá da URI estavam fazendo isso. Deborah, nós não falamos mais, que a gente está saindo, fazendo uma atividade de extensão sobre violência doméstica. A gente coloca outro nome, que é para a gente poder chegar de forma mais tranquila para a mulher, e daí, na verdade, a gente está falando sobre questões amorosas, por exemplo, relacionamentos, como ter relacionamentos saudáveis, e dentro desse ter relacionamentos saudáveis, a gente está falando, na verdade, sobre violência doméstica. O que a senhora acha, prof, dessas formas, interfaces de chegar e abordar o assunto? Eu acho ótimo, né? Porque, na verdade, a violência ela é transversal a tudo, né? Quando a gente diz assim, quando a gente vai trabalhar gênero, por exemplo, na escola, né? Pressupõe essas relações desiguais, e a violência é o extremo disso, né? Então, ela começa lá com um xingamento, né? Uma frase que vai desqualificar essa mulher. Então, assim, olha, tu é burra, tu não é capaz disso, né? Tudo que tu faz não tem muito, né, valor, enfim. Ou então eu cercear essa mulher, né? Tu não pode ir em tal lugar, cuidado com quem tu fala, não se aproxima. Aquela tua amiga ali, eu acho que, olha, né? Então, assim, é uma estratégia bem importante, bem interessante, assim, a gente ir comendo pelas beiradas, como a gente pelas diz, beiradas, né? sabe? Porque daí a gente até pensou assim, tá, então se a gente fizesse um curso, de repente, cria um nome, né? A mulher ela ia poder estar na casa dela, no celular dela, ela vai fazer um curso. Ela está fazendo um curso sobre gênero e tal, e ali a gente vai estar dando as pinceladas, a gente vai estar conversando sobre o que é essa violência doméstica, para que ela se identifique. Porque, Laura, eu já dei bastante palestra na área jurídica, sabe? Falando sobre violência doméstica, falando sobre a Lei Maria da Penha. Já dei aula para cursinho, que está preparando o pessoal para concurso, sobre a Lei Maria da Penha. E aí depois, Laura, quando tu termina, o que tem de mulheres que vêm conversar contigo, e aí é sempre o mesmo discurso. Uma amiga minha passou uma situação assim, assim, assim. Será que ela estava em violência doméstica? E aí tu olha, sabe? Para aquela carinha. A gente tem que dar um pouco mais.
né? Porque não é, ela está trazendo uma vivência que muitas vezes pode ser dela. Pode ser dela, né? E quanto a gente precisa de espaços de escuta, né? E eu lembro, assim, na minha prática profissional, assim, como enfermeira, tem várias situações, assim, e uma delas é quando eu fazia consulta em saúde da mulher, né? A gente atende para fazer o preventivo, especificamente, ou às vezes fazer o pré-natal, né, da gestante. E aí eu sempre perguntava muito para elas assim sobre a questão da relação sexual, né? Porque, por exemplo, assim, tem um papel muito tradicional, né, que nos é ensinado que nós precisamos cumprir esse papel de mulher no casamento, né, a esposa. Então, assim, eu tenho que ter relação sexual porque é meu marido, né? E um dos papéis a cumprir é esse, né? E aí eu sempre perguntava assim para elas como é que estava essa questão do relacionamento sexual, se ela sentia dor, né? Se ela sentia prazer, porque isso é um tabu ainda e é muito pouco abordado, né? E ali eu sentia que era um gatilho para elas me falarem muito sobre isso, né? E aí assim, eu tinha vários relatos assim, ó, de estupros maritais, né? Delas serem obrigadas a terem relação sexual, de sentirem dor, né, de terem relação sexual contra a vontade e sem dor, com dor, enfim, de contarem relatos de abuso na adolescência, né? Então, assim, várias situações em que tu vê que muitas vezes o próprio profissional não enxerga isso porque não dá esse espaço para elas falarem, né? E é muito normal, assim, é normalizado na nossa formação, tanto na saúde, porque a gente quase não fala sobre isso, né? Quanto nas outras áreas, porque são questões consideradas ainda do privado, né? Assim, que, bom, antigamente a gente não metia a colher nesse assunto. Né? Isso. Em briga de marido e mulher, a gente não metia a colher. Hoje a gente já tem esse outro entendimento, né? Que isso é um problema de saúde, é um problema de saúde pública, é um problema social importante que a gente precisa, sim, meter a colher, né? Mas, assim, é bem importante também, assim, que a gente possa ampliar esse olhar e pegar essa sutileza, né, assim, bom, então, né, e tem uma questão importante também, assim, que a mulher, ela sente vergonha, né, de sofrer violência. Quem de nós, né, não sentiria vergonha, assim, então tu atende mulheres assim que chegam assim com o olho roxo, né? Uma vez eu atendi uma menina bem jovem, assim, gestante, ela chegou com o olho roxo, ela me contou uma história totalmente fora, né, do contexto, assim. E eu tava percebendo, assim, sabia que o companheiro era agressivo, mas ela não me disse, eu tinha um bom vínculo com ela, né? Por trabalhar com esse tema, né, eu comecei a investigar mais. Mas isso é muito característica da violência, né? Elas escondem, até que muitas vezes ela consegue uma brecha, assim, para conseguir colocar isso para fora, para conseguir contar isso, né? E aí que a gente precisa de uma sensibilidade, né? Tanto na saúde, quanto os profissionais os policiais também que acolhem essas mulheres, né? E uma postura muito, assim, que livre de julgamento, né, Débora? Porque a gente sabe que tem todo aquele preconceito, assim, ela apanha porque ela quer, a gente já tentou ajudar, né? Então, toda aquela culpabilização da mulher, né? Assim, a mulher é culpada porque ela permanece na situação. Eu comecei assim, porque eu sou tão fora do ar, eu sou. E aí eu comecei toda sexta-feira, eu comecei a fazer um post lá no meu Instagram sobre violência doméstica. E daí no postzinho, em cima tem uma bandeirinha. Você não tem culpa. Em todos os posts, sabe? Porque isso é muito característica do ciclo de violência, de achar que a gente é culpada, porque isso está normalizado, cristalizado, de que assim, ele bateu, mas por que será que ele bateu? Uma vez uma mulher me disse assim, mas se não tivesse feito nada, se não tivesse nada, não tinha acontecido isso. Mas ela trazia, se eu não tivesse feito nada, ele não tinha me agredido.
Ou seja, ela era a culpada, ela se colocava dessa forma. E isso é característica do ciclo de violência, Laura. E aí tu trabalhaste a violência, a agressão, né? A questão psicológica. E aí nós temos muito de saúde mental afetada a partir do ciclo de violência, porque a gente está dentro disso. Essa compreensão é necessária. E eu acho que é importante também. Eu aprendi muito com a Maria Celeste, foi minha primeira professora, assim, que eu digo que ela me ensinou a ser feminista, né, e a olhar para essas questões desses papéis de gênero, né, que a mulher, ela já se constrói culpada, né. Então a gente assume a culpa e a gente aprende que nós temos culpa em várias situações, né. Então, assim, bom, se o filho ou a filha tá usando drogas. Mas o que essa mãe não ensinou? Né? Como é que não viu? Engravidou. Se a menina engravidou, né? Assim, bom, a mãe não orientou, enfim. Então, assim, a responsabilização da mulher pelas tragédias, pelas questões que não dão certo, né? Entre aspas, que a gente entende que não dá certo. Isso tem uma história muito forte, assim, e vem lá dos princípios, né, da mulher como alguém idealizado, da mulher bondosa, amorosa, né, e tudo que foge disso, então, ela é culpada, né, pelos atos. E tem um papel importante também da história da igreja, né, que traz essa culpabilização. O corpo da mulher foi sempre muito atribuído ao pecado, né, então a gente carrega essa culpa até hoje. E isso é introjetado nas meninas, né? Desde muito cedo, assim. E então é uma reconstrução que a gente precisa fazer, porque a gente carrega isso, né? E nas situações de violência não é diferente, né? E aí o pior é que os profissionais reproduzem isso, porque isso está na nossa cultura, né? E aí então quando a gente vê alguém dizendo isso, né? Assim, o que será que ela fez, né? Assim, então, assim, é complicado, né? É muita reflexão que a gente precisa, né? Então, assim, mas a foto lá, o nude se espalhou pela internet, né? Mas por que ela foi mandar uma foto pelada pro namorado, né? Exato. Por que a gente não pensa assim, por que esse cara foi fazer isso com a intimidade dela, né? Por que a gente responsabiliza essa menina, essa mulher? Então, são questões que a gente precisa se repensar o tempo todo, né? E para não pecar, assim, no sentido de ter uma postura machista. E isso é uma desconstrução mesmo, porque às vezes eu me pego pensando em alguma coisa assim, nossa, eu tô julgando, ou tô sendo machista nesse sentido, né? Então, porque a gente tá dentro dessa cultura que é assim, né? E que a gente aprendeu assim, a gente precisa reconstruir. Então, olha só. A Diocélia também passou por aqui, está aqui conosco. A Márcia, né? Visite as páginas da campanha das redes sociais Santa Maria 5050. Quando eu posto no Facebook ou no Instagram, eu coloco o hashtag Santa Maria 5050. Que é para ir para lá também. O Fabian, que é nosso colega da área do direito acadêmico da UBRA, está sempre por aqui conosco, nos ajuda nas lives. A Tâmara, olha só, boa noite, parabéns pelo evento. A Márcia, é bem difícil. Pode dizer a Tâmara, você vai falar? A Tâmara também é advogada e ela faz parte do fórum e da campanha também. Ai, que legal, Tâmara, obrigada. A Márcia, é bem difícil reconhecer a violência doméstica quando se está inserida num relacionamento abusivo. A capacidade de avaliação fica limitada. Realmente. A Diocélia assunto de extrema importância, parabéns. E a Márcia aqui, assumimos a culpa por tudo que dá errado na família. É verdade, Márcia. Pois não, prof. Não, que eu perdi o que eu ia falar. Quando a Márcia fala... Da Tâmara, eu acho que a senhora ia falar da Tâmara. A Tâmara a senhora falou. Não, mas depois a Márcia falou uma coisa importante. Que é bem difícil reconhecer a violência quando se está inserida num relacionamento abusivo. Sim, isso. Porque também, assim, a gente tem que considerar que todo relacionamento tem um envolvimento emocional muito forte, né? E tem toda essa construção, assim, que também é histórica, né? Desde pequenininha, que a mulher é criada, assim, para encontrar o príncipe, né? Encantado, assim.
Então, essa construção do príncipe que não existe, né? Que pode ser sapo em vários, em vários momentos, assim, mas que a gente é ensinada, e aí a gente está sempre, muitas vezes está sempre buscando isso, né? E aí é difícil compreender e aceitar que aquele príncipe ele pode ser violento, que ele pode ser abusador, né? Que eu não mereço passar por aquilo, né? Tem muitas mulheres, assim, como tu estava falando antes, autoestima muito frágil, amor próprio, porque já muitas vezes já sofreram violência do próprio pai, ou já assistiram cenas de violência na família, né? Então foram criadas assim, entendendo que os homens, né, têm o seu espaço e as mulheres é reservado o espaço da casa, né, de lavar a louça, de cozinhar, enfim. Então, essa cultura é muito forte e ela ainda faz com que a gente não perceba essas situações sutis. E a gente está sempre também acreditando, né? Romantizando muitas vezes essas relações. Assim. Então, eu amo, ele vai mudar. Né? Quando tu se apaixona, assim, tu se apaixona. Ninguém se apaixona por alguém que bate, ninguém se apaixona por um abusador. Quando tu conhece a pessoa, né, tudo de bom, assim, né, e aí quando tu vai vendo, daqui a pouco tu tá num relacionamento abusivo, né, e isso acontece muito frequentemente com as mulheres, então, e é muito difícil sair disso, né, então por isso que elas precisam de ajuda, né, e das amigas, enfim, do que for possível, né, porque a gente não consegue enxergar muitas vezes os problemas, né, de uma relação sozinha. Não, mas assim, e o trabalho do fórum, eu faço assim, já, olha, o tempo vai passando, prof. Nós estamos aqui com 50 minutos, ou seja, já andamos bastante. O trabalho do fórum é como a senhora falou lá no início, é um trabalho consolidado em Santa Maria. Eu acho que, em termos assim, ó, de Laura, pesquisadora, é um orgulho muito grande ver o fórum que ele anda, que ele tem já um caminho consolidado, presença de todos os segmentos da sociedade, como a senhora falou ali, não é só uma, duas pessoas que fazem o fórum, são muitas mãos, são muitas mulheres que estão ali participando, representando muitos segmentos, isso fortalece o fórum, então eu fico assim, ó, maravilhada com o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Eu acho que a campanha 50-50 também é uma campanha que se solidificou, né, prof? Acho que ela está muito forte ainda e deve seguir. E assim, a gente ainda precisa, né, ampliar, assim, porque a gente quer muito, assim, levar o fórum mais para a periferia, né, assim, a gente tem uma ideia de fazer as reuniões itinerantes, a gente começou conhecendo os serviços, né, era uma reunião em cada lugar no início, e aí veio a pandemia nesse momento que a gente queria interiorizar mais as reuniões, assim, né, para ouvir também as mulheres, para conhecer mesmo, né, assim, esse contexto. A gente que é da saúde até tem, né, serviço social também, tem uma inserção nas comunidades bem, bem grande, assim, mas da gente olhar mais para essas demandas, né, como no fórum como um todo. E abarcar mais essas mulheres, trazer mais essas mulheres também para dentro do fórum. Então, esse é um desafio, um dos desafios aí para o fórum. A gente tem uma possibilidade de projeto de extensão que não desenvolvemos ainda em função da pandemia, que é conseguir mapear os locais mais violentos para as mulheres em Santa Maria. Nossa! Que é o mapa da violência, né? É um projeto que está começando aí, mas que a gente precisa de acadêmicos, né? E colocar acadêmicas nos serviços com risco de contaminação, não tem como fazer agora. Agora não tem. Ó, a prof. Maria Celeste está dizendo aqui, ó, a campanha 50-50 busca exatamente dar visibilidade à cultura machista que submete as mulheres, ao mesmo tempo quer mudar estruturas que permeiam e agilizam políticas públicas em geral para as mulheres. Nossa, que lindo! Que lindo! Mas assim, ó, a Débora também, a Débora aqui. Eu acho que caiu a minha conexão aqui. Não, já voltou. Sim. Já voltou. Uhum. Ó, a Débora está dizendo para nós: mulher feminista, bolsista do Fórum de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Santa Maria, técnica de enfermagem e acadêmica em TO, privilegiada em participar desse projeto, que espaço que contribui para a construção de uma política pública municipal de enfrentamento à violência contra a mulher na cidade. Muito legal, olha só. Prof.,
Se a senhora for olhar assim, alguém que passa assim, fizeram uma live sobre o fórum, eu vou lá saber o que a prof. Laura falou. O que a senhora queria deixar dito? Guardadinho, marcado, gravado? Em relação ao fórum, assim, para a gente encerrar... Eu acho que a gente podia agradecer, assim, essas mulheres de luta e os homens também que participam, né, também engajados no fórum, por formarem esse espaço, assim, político, apartidário, mas um espaço muito potente, assim, né, que tem essa missão de ajudar aí na construção dessa política pública, de políticas públicas para as mulheres, e também na integração desse serviço, né. Então, eu acho que agradecer, assim, porque a gente propôs a ideia, mas ele só foi possível porque as pessoas se envolveram, né? Então, hoje o projeto o fórum é um espaço muito diversificado e a gente precisa ampliar mais, né, para dar conta também, assim, mulheres trans, né, outras questões que a gente, outras mulheres, né, que a gente precisa estar discutindo nesses segmentos diferenciados, mas agradecer, assim, a participação de todos, agradecer esse espaço, Débora, foi maravilhoso poder conversar e relatar o projeto, dar visibilidade para o projeto, para a temática, né, e agradecer também as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento. Agradecer também ao UFSM, a Pró-Reitoria da Extensão e o Observatório de Direitos Humanos por confiarem, né, e acreditarem nesse projeto que vem sendo financiado também com os fundos de extensão, né, da universidade, que sem eles a gente não poderia, né, pagar bolsista e outras atividades que a gente vem fazendo com algum subsídio da universidade. Dizer que a gente é resistência nesses tempos tão sombrios. É verdade, prof. E uma coisa que me saltou aos olhos agora, assim, há um tempo atrás nós tivemos uma onda de crítica, né, sobre o papel não, mas assim, da nossa universidade e de Santa Maria. E aí eu olho assim, meu Deus, como a Universidade Federal de Santa Maria participa e faz e promove mudanças sociais dentro do nosso município. Tira a Universidade Federal de Santa Maria daqui, sobra o quê, efetivamente, né? E aí a gente olha assim um projeto lindo, maravilhoso, encabeçado, articulado, com recursos, porque muitas vezes a gente tem a instituição que apoia, mas não destina recurso, né, para que possa acontecer, fazer realmente, né, a ação acontecer. Então, a validação das ações de extensão da Universidade Federal de Santa Maria são em muitas frentes e em todas muito importantes. Sim. E é importante registrar isso, né, que a gente precisa lutar pela manutenção dessa universidade pública, né, de qualidade, de excelência, que é a UFSM, e que esses fundos de extensão, de pesquisa, incentivo à pesquisa, está duramente ameaçado todos os dias, né? Esse ano a gente estava correndo o risco de não ter bolsista, justamente pelos cortes que as universidades federais vêm sofrendo, né? Então, assim, defender o que é público e justamente porque ele tem um impacto muito grande, né? A gente está vendo muito isso na pandemia. Se não fosse o SUS, a gente estaria numa condição muito, muito pior, né? Não teria, se não fosse a ciência, não teria vacina, né? Então, da gente repensar, assim, as nossas falas, as nossas posturas, repensar em quem a gente vota, isso é muito importante também. Votar em mulheres também é muito importante, mulheres que defendam essa causa, né? Então, eu acho que fica aí essas reflexões da gente na noite de hoje. Eu queria agradecer muito, muito obrigada, prof. Laura. Adorei conversar contigo, te conhecer, essa força, essa potência, tudo isso que a senhora vem desenvolvendo dentro do fórum, agregando, somando, construindo, agregando, somando, construindo. Parece que é assim que eu vejo o fórum, né? Vai agregando, vai somando, vai construindo e vai levando a melhoria para a qualidade de vida de todas nós que somos mulheres que estamos aqui em Santa Maria, né? Nos tirando, nos livrando cada vez mais da violência que está aí cotidiana e fazendo esse olhar importante, ativo, para que a gente possa viver sem violência. Muito obrigada, prof. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, a Débora, a Márcia, a prof. Maria Celeste, Jocélia, o Fabian, a Tâmara,
a Thaís, né, a Márcia, todos que estiveram por aqui, muito, 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 muito obrigada. A gente vai deixar salvo, eu vou baixar no Instagram, vou colocá-lo lá no YouTube também e a gente compartilha. Muito obrigada, prof, obrigada mesmo. Obrigadão, amei. Beijo, beijo, que bom, Beijão. prof. Boa noite. Beijo, tchau, boa noite.